Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é polígonos regulares. Bom, definição de polígono regular. O polígono é regular quando ele for ao mesmo tempo equilátero e equiângulo. E aí eu indico o que é equilátero, é os que têm os lados congruentes, lados de mesma medida. E equiângulo, o que tem ângulos internos de mesma medida. Muita gente acha que para ser regular, basta que o polígono tenha lados iguais. Isso não é verdade. Por exemplo, um losango, ele tem os 4 lados com mesma medida, no entanto, ele não é regular. Também não é o bastante ele ser equiângulo, ter os ângulos internos de mesma medida. Por exemplo, o retângulo ele tem ângulos internos todos iguais, todos de 90 graus, porém, ele não é um polígono regular. Qual é o quadrilátero que é regular? É o quadrado. O quadrado é o quadrilátero regular, porque ele tem as duas características, né? Ele satisfaz as duas condições simultaneamente. Ele tem os lados de mesma medida e ele tem os ângulos internos também de mesma medida. Então eu posso até dizer assim, o quadrado ele é ao mesmo tempo losango e retângulo. Uma propriedade importante é que todo polígono regular ele tem um ponto central. E esse ponto, por ser central, ele está à mesma distância de todos os vértices e ele tem também uma distância igual para os lados. Essa distância desse ponto aos lados é chamado apótema. Uma consequência disso é que todo polígono que é regular, ele é inscritível e circunscritível. Quer dizer, eu tenho uma circunferência que contém todos os vértices dele, então a circunferência circunscreve o polígono, e eu tenho uma circunferência que tangencia todos os lados, ela é inscrita nesse polígono. Bom, exemplo aí do quadrado, nós temos esse ponto aqui central, e aí temos lá ó, a circunferência inscrita e a circunferência circunscrita. Chamei a distância do centro até o vértice de R, o raio dessa circunferência, e aí a gente consegue, por esse triangulinho aqui, trabalhar com a ideia do apótema em função do raio e o lado do quadrado também em função do raio, né, que circunscreve o quadrado. Então posso usar ali Pitágoras, posso usar, porque esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, mas ele é isósceles, né? Porque esse ângulo θ aqui é 45 graus. Aqui você tem a diagonal do quadrado, então aqui é 45, aqui também é 45, portanto esse M aqui, que é o apótema, tem a mesma medida que a metade do lado do quadrado. Também podia ter visto assim, ó, se eu prolongar, você vai ter a distância daqui para lá também vai ser M, 2M vai dar o lado do quadrado, então M, o apótema do quadrado, vai ser a metade do lado. E aqui, como nós sabemos que a diagonal, né, de um quadrado é L raiz de 2, a gente pode chegar lá a esse resultado sem nenhum problema. Ou então fazendo Pitágoras também, posso também usar seno, cosseno, e eu chego a essa ideia que L é R raiz de 2. Tem vários caminhos. No triângulo equilátero, nós também temos aqui ó, o apótema e aqui o raio do círculo que circunscreve o triângulo. Nota que esse ângulo θ é 60 graus, por quê? Porque quando eu traço esse segmento, eu estou dividindo esse ângulo aqui ao meio, né, a bissetriz, porque é um triângulo equilátero. Então, a bissetriz aqui é 30 graus, para 90 faltam 60, então esse cara daqui é 60 graus. Da mesma forma, aqui ó, o apótema
ele vai ser perpendicular, então vai dividir esse lado aqui ao meio, né, porque é um triângulo equilátero. Então aqui você tem L sobre 2. Interessante notar que esse ponto aqui, central do triângulo equilátero, é ao mesmo tempo incentro, circuncentro e baricentro. Então realmente aqui ele é o centro da circunferência inscrita, então é o circuncentro, e é o centro da circunferência que circunscreve, então ele é o circuncentro. Então é incentro, circuncentro. E como ele é baricentro também, é o encontro das medianas, nós temos aquela relação, né, de o baricentro para o vértice é o dobro do baricentro para o lado. Então, se o baricentro para o vértice é o dobro do baricentro para o lado, o apótema aqui do triângulo vai ser a metade desse raio aqui. Então, por isso que está R sobre 2. E o R raiz de 3, mesma coisa. A gente pode trabalhar com um ângulo de 60, usar seno, cosseno, né, para achar esse R, e o L em função de R. Pode usar Pitágoras também, agora que a gente já sabe que M é R sobre 2, e trabalhar aqui vai chegar que L é raiz de 3. Finalmente, temos um hexágono regular, e aí o hexágono regular é mais fácil de trabalhar, por incrível que pareça. Por quê? Porque você sabe que um hexágono regular ele pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros. Então esse triangulinho aqui, amarelo, ele é equilátero. Portanto, o apótema aqui vai ser a altura desse triângulo equilátero, cujo lado é igual ao lado do hexágono. Então você tem que o lado do hexágono vai ser igual ao raio. Aqui, ó. E você tem que o apótema vai ser o lado, a altura de um triângulo equilátero. Então vai ser L raiz de 3 sobre 2. Ou R raiz de 3 sobre 2, tanto faz, porque L e R são iguais. Esse θ é 30 graus, porque a altura do triângulo equilátero, amarelinho aqui, vai ser bissetriz. Então aqui é 60, esse ângulo θ 30 graus. Medida dos ângulos interno e externo de um polígono regular. Então, considera ali que você tem um polígono regular, o ângulo interno, eu chamei ali de AI. Repara, por ele ser regular, todos os ângulos internos têm medidas iguais, ele é equiângulo. Então, para eu chegar a essa medida, basta eu pegar a soma dos ângulos internos e dividir pelo total de ângulos. Como nós sabemos da aula passada, a soma dos ângulos internos é n-2 sobre 180, vezes 180. Então, o ângulo interno, a medida do ângulo interno de um polígono regular, é isso dividido por n. E o ângulo externo? Bom, prolonguei ali o lado, o ângulo formado por esse prolongamento e pelo lado do polígono, ângulo externo. Lembra que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus? Pois é, todos os ângulos externos no polígono regular têm medidas iguais, por isso que ele é regular. Daí nós temos a mesma situação, você pega a soma dos ângulos externos e divide por n. Como a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é 360, então é 360 dividido por n. Eu acho muito mais interessante quando me pedem para calcular a medida do ângulo interno, eu calcular primeiro o ângulo externo e depois eu faço o suplemento. Então eu calculo, divido 360 pela quantidade de lados e depois vejo quanto falta para 180, que vai ser a medida do ângulo interno. Mas isso é gosto, também posso usar essa fórmula ali sem nenhum problema. Esta era a nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima.